Olá, meu nome é Janderson Soares Minghorança e eu vou falar para vocês sobre o tema de proteção de bancos e capacitores. Essa apresentação corresponde ao seminário 2 da disciplina de Tópicos de Análise de Redes Elétricas, Proteção de Sistemas Elétricos de Potência, pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da UFJF. Então, vou fazer uma introdução, vou falar da proteção de capacitores, de maneira mais específica dos tipos de capacitores, aspectos técnicos das unidades, projeto de bancos, sobretensões, tipos de conexão, proteção sistêmica, proteção das unidades, considerações finais e referências bibliográficas. Em especial, toda a apresentação está calcada na norma do I3S, no Guide para a proteção de bancos de capacitores shunts. A proteção de equipamentos primários em si já depende de aspectos construtivos e essencialmente esbarram em questões tecnológicas, o que não é diferente para a proteção de capacitores shunts. Os capacitores para filtros e compensadores estáticos possuem abordagens diferentes em se tratando de proteção e não será abordada aqui nessa apresentação, tendo em vista que irão depender de aspectos de operação e controle e também estão relacionados ao produtor da tecnologia. O foco então será na proteção de capacitores shunts para a compensação de reativos, e estes possuem inúmeros tipos de construção. E eu vou abordar de maneira mais específica os 4 tipos clássicos trazidos pela norma, embora o fabricante possa fazer qualquer arranjo de maneira customizada de acordo com a aplicação, seguindo normas de desempenho face, no caso, as condições operativas do sistema em que serão conectados. Então, vou abordar também algumas questões de desempenho das unidades em que os capacitores, no caso, vão compor, o projeto de bancos, além disso, sobretensões típicas e desequilíbrios de tensão e eventuais sobrecorrentes, os tipos de conexões, proteções das diversas unidades, que podem ser piores ou melhores, a depender do tipo de sobretensão que se tem. Então, essas são as minhas abordagens nessa apresentação. Em especial, a norma que eu vou usar como base é essa norma aqui do I3S, o Guide para a proteção de bancos e capacitores shunts. Essa norma aqui ela é de 2012, ela no caso já tem uma versão mais nova dessa mesma norma, então esse documento aqui é um Redline, que no caso permitido acesso aqui por meio da UFJF, e eu vou basear a apresentação nessa norma. Então, de maneira mais específica, a gente tem um elemento capacitor, um elemento capacitivo, e ele pode ser conectado em um arranjo série, paralelo ou híbrido para constituir uma unidade capacitiva. Essa unidade capacitiva, por sua vez, também pode ser ligada em arranjos do tipo série, paralelo ou híbrido para constituir um banco. E o banco, por sua vez, conjunto de unidades de capacitores, compostos por capacitores ou elementos, podem ter ligações monofásicas, quando é fase terra, trifásico para a terra, tipo estrela terrária, entre fases bifásica do tipo triângulo. E cada um dos bancos serão ligados de maneira a constituir uma compensação de potência reativa. Então, resumidamente, os capacitores vão formar uma unidade, que é o conjunto de capacitores, e o conjunto de unidades irão formar um banco, e esse banco vai ser ligado de maneira a constituir uma potência reativa necessária. Então aqui, de maneira mais específica, eu trago 2 exemplos. Nessa ocasião, majoritariamente, a gente tem ligações aqui de capacitores em paralelo, 3 capacitores ligados em paralelo aqui. E aqui, todo esse conjunto vai formar essa unidade aqui, com vários capacitores em paralelo, com várias conexões aqui
entre si. Já nesse outro aqui, a gente tem várias conexões em série, a maior parte aqui é conexões em série, depois estes conjuntos de capacitores séries são ligados em paralelo para constituir toda essa unidade aqui. Então aqui dois exemplos básicos de maneira introdutória, mostrando a diferença de ligações paralelas e séries. E os tipos de capacitores trazidos pela norma, o primeiro deles é um tipo de ligação que tem a proteção por meio de fusível externo, ou seja, o externally fused. E nessa condição, os fusíveis são individuais para a unidade capacitiva, então a proteção é realizada de maneira sistêmica na unidade, e o fusível ele já vem junto com a unidade. A gente vai entender um pouquinho melhor mais à frente. O segundo caso é o internally fused. O fusível nessa ocasião ele é interno e ele é para cada elemento capacitivo dentro da unidade. Então é uma proteção individual para cada elemento. O terceiro é o fuseless. O fuseless não tem elemento fusível, então são unidades capacitivas ligadas em série sem qualquer tipo de elemento fusível. A proteção é feita então de maneira sistêmica, devendo avaliar sobretensões e sobrecorrentes na unidade. E o último tipo é o unfused. As unidades ou elementos também não possuirão, no caso, o elemento fusível e são ligados em diversos arranjos série paralelo distintos. Esse é um modo de ligação que ele é customizado, fica a critério do fabricante como que ele vai fazer essa ligação. Então já significa dizer que é difícil constituir uma normativa relacionada, tendo em vista que o fabricante faz o arranjo que ele achar necessário. Portanto, tem caído cada vez mais em desuso. Pelas definições de fuseless e unfused, que ambos não possuem elemento fusível, a gente pode tomar que todo fuseless é unfused, mas nem todo unfused é fuseless. É importante, a gente pode perceber isso, que os fuseless são ligações de unidades capacitivas em série, sem qualquer elemento fusível, e os unfused, unidades ligadas em diversos arranjos de série ou paralelo. Então a gente consegue perceber essa afirmativa aqui pelas próprias definições de cada um. Então, de maneira mais específica do externally fused, a gente tem N unidades que são ligadas primeiramente em paralelo. A gente pode ver aqui essas N unidades ligadas em paralelo. Logo depois, essas N unidades elas são ligadas em M unidades em série e para fornecer uma compensação de potência reativa por fase. Aqui no caso a gente tem cada uma das fases. E nessa ocasião, como o próprio nome diz, externally, ou seja, externo, né, o fusível ele fica fora da unidade capacitiva. A gente vê aqui o fusível. Essa parcela aqui corresponde à unidade capacitiva. É muito importante atentar nesse aspecto, porque aqui tem uma unidade capacitiva. Então aqui um zoom dessa unidade capacitiva. E a gente tem aqui a forma de ligação na parte interna dessa unidade capacitiva. A gente tem aqui vários elementos capacitivos ligados em paralelo e depois ligados em série para constituir essa unidade aqui. Aqui a gente tem, por exemplo, um resistor de descarga. A gente tem uma bucha que deve suportar o nível de tensão a qual toda essa unidade capacitiva aqui está exposta. Então é importante atentar a esses fatores. Quando acontece, por exemplo, o curto em uma unidade capacitiva, supondo aqui, por exemplo, esse fusível aqui deve ser capaz de retirar toda essa unidade aqui de operação. O que pode acontecer nesse momento que há um curto é que de maneira instantânea tem uma corrente de descarga dos outros elementos em direção a esse elemento aqui defeituoso. Esse fusível ele deve ser capaz de abrir mesmo com um elevado valor de corrente aqui pode ser direcionado. Então esse fusível deve ser
capaz de operar mesmo tendo em vista uma corrente de descarga em sua direção. E o modo de falha esperado é a perda de toda uma unidade. O fusível ele deve abrir e tirar toda a unidade de operação nessa condição. Então, aqui resumindo, para o Externally Diffused, a gente tem então a configuração a partir de forma série, né, de vários conjuntos de unidades em paralelo para se formar um banco. E no caso, os fusíveis eles vão ser individuais para a unidade capacitiva, posicionados em cada barramento e a respectiva unidade, e é capaz de tirar toda a unidade de operação. E nessa condição, as unidades devem ser capazes de suportar um nível de tensão dentro especificado pela norma, e a norma traz que essas unidades devem ser capazes de superar e de se manter funcionando mesmo com 10% de sobretensão em relação ao valor nominal, de modo que o banco ele ainda permaneça operando nessa condição degradada. E essa condição ela deve gerar alarme sem a retirada de serviço da unidade. Perder uma unidade nessa condição já é capaz de retirar até todo o banco de operação. Então, o Externally Diffused ele é mais crítico em termos de entrega de potência reativa do que o Internally Diffused, que a gente vai ver ainda mais à frente, para a entrega da potência reativa necessária. E é possível, nessa condição aqui, enxergar o fusível. Então, em termos de manutenção e operação, quando há atuação do fusível, ela pode ser perceptível, porque o fusível fica fora da unidade. Entrando agora na construção e nos aspectos construtivos, né, da proteção do modo de Internally Diffused, ou seja, fusível interno, o que a gente tem é que o fusível é individual para cada elemento dentro da unidade capacitiva. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o mesmo tipo de ligação das unidades em paralelo, N unidades em paralelo. Depois, essas N unidades em paralelo são ligadas em M unidades em série. E aqui a gente tem toda a unidade capacitiva. E ao primeiro momento, a gente pode não ver assim, mudanças significativas. Mas com mais detalhe, a gente percebe que o fusível não está mais aqui externamente, o fusível está internamente para cada elemento capacitivo. E a gente percebe também que a gente tem mais unidades, mais elementos em paralelo dentro da unidade, e o fusível para cada elemento, menos unidades em série depois aqui, esse conjunto aqui de elementos formando essa parte paralela aqui. Depois essas ligações são ligadas de maneira em série, então a gente tem menos ligações em série, de tal maneira que um fusível atuando aqui dentro não causa um grande impacto, tendo em vista a quantidade de elementos aqui em paralelo que foram dispostos. Então, perder um elemento desse aqui pela atuação de um fusível não causa tanto impacto na entrega de potência reativa. Pode ser perdido até mesmo um conjunto aqui de elementos capacitivos dentro da unidade sem alterar significativamente a entrega da potência reativa. Nessa ocasião, uma diferença substancial é aí que o modo de falha esperado é a perda de elementos capacitivos individuais dentro da unidade. Então é importante ressaltar esse aspecto. Como aqui a gente tem vários elementos em paralelo, perder algum desses elementos aqui significa dizer que a gente vai ter um elevado valor aqui de corrente de descarga de todos os elementos em direção ao elemento defeituoso de maneira instantânea. Então, o fusível ele deve ser robusto o suficiente para retirar a parcela que está em curto de maneira rápida, mesmo com a grande corrente de descarga que vai ser direcionada nessa ocasião. Então, resumindo para o Internally Diffused, com fusíveis individuais dentro da unidade capacitiva, ressaltando a mudança no arranjo interno,
As unidades vão possuir um alto valor de potência reativa empregada, no caso, é algo característico, tendo em vista que perder elementos capacitivos não vai causar um grande impacto nessa entrega de potência reativa, e não se espera um modo de falha que possa atingir toda a unidade. Então, os fusíveis internos eles vão impedir que isso possa ocorrer, e qualquer desbalanço decorrente do capacitor em falha vai produzir a abertura do respectivo fusível. E como eu ressaltei, os fusíveis dos elementos eles devem ser capazes de retirar de operação aquele elemento defeituoso, e eles devem ser capazes de suportar uma corrente de descarga dos capacitores sãos em direção ao capacitor defeituoso. Não é tão crítico perder um conjunto de elementos capacitivos dentro da unidade, tendo em vista a quantidade de elementos paralelos que foram conectados para se formar uma unidade. E deve ser observado questões como desequilíbrio de tensão e de sobrecorrente. O fusível dentro da carcaça não é perceptível, então, quanto no caso do externo diffused, e o monitoramento ele deve ser feito de maneira indireta, por medição de grandezas, por exemplo, medição de tensão. Para o caso do fuseless, não há qualquer elemento fusível. As unidades capacitivas são ligadas em série, como a gente pode ver aqui, e internamente a unidade a gente tem arranjos com elementos capacitivos também sem fusíveis, como pode ser percebido aqui. As unidades capacitivas ligadas em série, portanto, como a gente tem aquele critério estabelecido pela norma de 10% de sobretensão para as unidades, deve haver no mínimo 10 unidades capacitivas por fase para se formar um banco. Supondo, por exemplo, que a gente perca essa unidade aqui, que vai acontecer que a gente vai ter sobretensão em todas as outras unidades. Supondo, por exemplo, que a gente tenha 10 unidades, as outras 9 unidades vão estar com uma sobretensão de 10%. Então, no mínimo, a gente tem que ter 10 unidades capacitivas em série por fase. E o modo de falha esperado é a retirada de toda uma unidade. Então, no caso do fuseless, são normalmente utilizados quando o modo de falha consiste em um curto em uma unidade inteira e a tensão no restante das unidades não serão suficientes para exceder a sua capacidade. Geralmente utiliza-se esse arranjo para tensões superiores a 34,5 kV e as unidades capacitivas são isoladas por meio de duas buchas. A gente pode ver aqui nessa ocasião essas duas buchas aqui. No caso, a bucha que é ligada na alta tensão ela deve suportar esse nível de tensão. E a proteção ela vai medir um desbalanço de tensão, não existindo, no caso, uma preocupação com descarga entre as unidades, porque não há conexão em paralelo dessas unidades. Na ocasião dos unfused, são elementos capacitivos e unidades capacitivas conectadas em arranjos customizados definidos pelo fabricante. A gente pode observar aqui um exemplo desse tipo de ligação. Não necessariamente será igual ao que eu trazido. Aqui a gente vê N unidades em paralelo e dentro da unidade a gente vê a conexão dos elementos de maneira customizada pelo fabricante. Então, são usadas conexões série e ou paralelo das unidades capacitivas, definidos no caso por fabricante. É importante ressaltar que todo arranjo fuseless é unfused, mas nem todo unfused é fuseless. Não é utilizado de maneira corriqueira, porque a proteção ela vai ter que ser sistêmica e deve ser customizada em função do arranjo. É utilizado para tensões em níveis de tensão inferiores a 34,5 kV. Entrando nos aspectos técnicos das unidades, nessa ocasião, esses aspectos técnicos devem ser atendidos na escolha dos fusíveis ou seleção e ajuste das funções de proteção, no caso das
das proteções sistêmicas. Então, deve haver, no caso, operação de maneira contínua e ininterrupta para a tensão nominal a que são projetados. Então, nessa ocasião, a tensão nominal deve ocorrer e a operação deve ser de forma contínua e ininterrupta, ou seja, são condições de projeto. E pode operar, no caso, em contingência, em ocasiões não muito esperadas, mas devem ser previstas, tendo em modo o risco de acontecimento, desde que algumas limitações impostas pela norma não sejam violadas. E a norma traz alguns critérios, como tensão, corrente e potência. Para a tensão, ela diz que deve haver a operação, no caso em contingência, com até no máximo 10% de sobretensão em relação ao valor eficaz da tensão nominal. Essa condição deve produzir alarme. Da mesma forma, até 120% do valor de pico da tensão nominal, e quando já passa, no caso, 100% até 120%, essa faixa aí de 20% de sobretensão em relação ao pico de tensão, já deve também produzir alarme. Para critério de corrente, até 135% da corrente nominal, que é calculado tomando tensão e potência aparente nominal, e um critério de potência também de 135% da potência reativa nominal. Esses dois aqui estão relacionados, tanto potência e corrente, são relacionados como causa e efeito. Né? E entrando, no caso, em aspectos da capacitância, essa capacitância não deve exceder 10% da capacitância nominal, considerando a potência reativa nominal, tensão nominal, frequência nominal e temperatura de 25 graus Celsius. Essa temperatura é importante, tendo em vista que a norma ela estabelece aqui essa condição como temperatura ambiente. E nessa ocasião, o que deve ser observado é o dielétrico, que é o mais importante em termos de entrega de potência reativa. Ele deve estar, no caso, a uma temperatura de 25 graus Celsius. A norma traz também, em casos de temperaturas extremas, as unidades devem operar por até 4 horas ininterruptas quando estiver exposto a 40 graus Celsius e também operar de maneira ininterrupta para menos 40 graus Celsius. E as unidades, no caso com tensão menor ou igual a 600 volts, elas devem possuir resistores de descarga. Alguns desses resistores de descarga eu até exemplifiquei, no caso, dentro da unidade capacitiva. E muito cuidado é que existem outras normas que são aplicáveis, normas do próprio I3S ou da NEMA. E nessa ocasião, de maneira mais específica agora no projeto de bancos de capacitores, o projeto de bancos de capacitores eles devem se basear na capacidade de suporte de reativo e também na capacidade de suporte de variações nas tensões e correntes oriundas de eventos externos, ou seja, manobras e curtos-circuitos. Além disso, qualquer falha em elementos individuais, unidades ou elementos capacitivos produz o desligamento do elemento individual que se encontra em falha ou da unidade toda no menor tempo possível, reduzindo riscos à integridade dos equipamentos que se encontram na vizinhança e ou riscos à vida humana. O desligamento ele se dá preferencialmente por fusíveis, que devem estar coordenados com a proteção sistêmica. Quando a unidade não possui fusíveis, a proteção deve ser sistêmica, avaliando sobretensão, desequilíbrios de tensão, sobrecorrente, e deve atuar rapidamente sem a necessidade de coordenação. Então, a depender do ponto de instalação do capacitor, não se pode ficar religando o sistema com um capacitor no circuito, porque o capacitor ele armazena carga. Ao se fazer esse tipo de coisa, pode-se produzir situações bastante severas para o capacitor e algum dano para o equipamento. Portanto, se tem capacitor no lado da linha, não no lado da barra, o
caso depois do disjuntor, se houver abertura da linha, naturalmente o capacitor deve ser aberto. Na hora do religamento, o capacitor é religado de forma sincronizada ao ligamento da linha, evitando sobretensões para as tensões mais altas. Assim, deve existir um sistema de controle para garantir que o religamento do capacitor ele se encontre em um ponto da curva que produza a menor sobretensão do equipamento. Então, agora entrando aqui especificamente no externo diffused, essa condição, como a gente já viu, quanto menor o número de unidades em série, dependendo do caso da tensão nominal da unidade, maior será o desbalanço de falhas no sistema. Esse número mínimo é determinado pela máxima sobretensão, no caso dessa norma, a máxima sobretensão é de 10%, quando da perda de uma unidade inteira, provocada pela atuação responsável pela proteção dessa mesma unidade. O número máximo de unidades em paralelo depende da capacidade de uma unidade sob falha de suportar a descarga das outras unidades, ou seja, transitório de alta frequência. Que nessa ocasião eu mostro aqui, por exemplo, uma falha em uma unidade capacitiva. A gente tem aqui uma corrente de descarga que é proveniente da corrente de outras unidades em paralelo. Um efeito que a gente vê é que a capacitância equivalente ela vai ser alterada, tendo em vista que essa unidade aqui ela foi retirada de operação. A gente viu lá atrás que essa capacitância equivalente nova não deve exceder em 10% a capacitância nominal. Nessa ocasião, a gente deve ter atenção que existem outras normas, próprias recomendações da NEMA quanto ao número de unidades paralelas e quanto ao conjunto de unidades em série. A tendência, tendo em vista que se tem inúmeros capacitores dentro da unidade e várias unidades em paralelo, é que se tenham menos unidades em série. Dessa maneira, o modo de falha esperado é um curto-circuito de uma unidade inteira, podendo haver, no caso, desbalanços de tensão. Se tem, no caso, a perda de uma unidade e consequente abertura do fusível, que se localiza externamente, já que se tem vários elementos em paralelo, o conjunto desses elementos em paralelo e depois em série, que vai produzir a potência reativa necessária por fase, nessa condição que se perde uma unidade, um desses elementos em paralelo, no caso que atua, a capacitância é alterada e tem uma mudança na tensão que não é tão significativa. E assim mesmo pode se perder, pode até mesmo se ter um menor número de unidades em série que depende do modo de falha e da quantidade de sobretensão que é possibilitada. Então, o número mínimo de elementos em série ele vai ser determinado pela máxima sobretensão que vai ocasionar a perda da unidade completa, produzindo o desligamento da respectiva unidade. Já o número máximo de unidades em paralelo não é tão evidente e vai estar relacionado à máxima corrente de descarga entre as unidades produzidas pela variação da capacitância de uma unidade, portanto, pela variação de tensão nessa unidade decorrente da capacitância que está entrando em um modo de falha. Portanto, as correntes que saem em direção à unidade e que circulam, no caso, pelo respectivo fusível, ou seja, isso que delimita o número máximo de unidades em paralelo, pois quanto maior a quantidade de unidades em paralelo, maior é a corrente de descarga nessa condição. Para o caso do internal diffuse, o uso de unidades capacitivas com alta capacidade de potência resulta em bancos de capacitores com menor quantidade de unidades e, ao mesmo tempo, permite a falha de vários elementos capacitivos da unidade antes da ocorrência de algum desequilíbrio. A norma, no caso, ela recomenda que pelo menos 2 unidades sejam colocadas em paralelo
para formar um arranjo em série, de modo que as sobretensões sejam limitadas. O número máximo de unidades em paralelo depende também da capacidade de uma unidade sob falha suportar a descarga das outras unidades, ou seja, de suportar os transitórios de alta frequência. Entrando então no caso dos fuselage, cada uma das unidades vão compor, no caso, um string em série que vai constituir uma das fases do banco de capacitores. Normalmente são empregados para tensões superiores a 34,5 kV e cada string possui mais de 10 unidades em série, visto que devem suportar um critério de 10% de sobretensão com relação à tensão nominal em RMS. Para o caso dos unfused, lembrando que todo banco do tipo fuseless é unfused, mas nem todo unfused é fuseless, o arranjo ele é por ligações série paralelo customizado pelo fabricante. E as funções de proteção devem atuar sempre que houver um desbalanço da ordem de 10% de sobretensão no nível de tensão. Essa proteção, no caso, é realizada de maneira sistêmica nessa condição. As sobretensões, então, nesses capacitores, nessas unidades, terão maneiras peculiares de acordo com o tipo de ligação. No caso do external diffuse, por exemplo, o modo de falha esperado é a perda de uma unidade inteira por um curto, e com isso a atuação do respectivo fusível que vai retirar essa unidade de operação. A capacitância equivalente ela vai ser alterada nessa condição. De maneira instantânea, a gente vai ter correntes de descarga das outras unidades em direção a essa unidade defeituosa. E o fusível ele deve suportar essa corrente de descarga. A gente vai ter, no caso, sobretensão nos outros elementos, quando a gente perde aqui uma unidade em paralela. Da mesma forma, as correntes nas outras unidades elas tendem a aumentar em relação ao valor nominal, tendo em vista que uma unidade aqui ela foi perdida. Todos esses aspectos eles devem ser contornados de acordo com os critérios estabelecidos pela norma, por exemplo, 10% de sobretensão. Além disso, critério de corrente também e de potência. No caso do internal diffused, o modo de falha esperado é a perda de um elemento dentro da unidade, de tal maneira que a gente pode até perder um conjunto de elementos dentro da unidade sem causar grande impacto na entrega de potência reativa. E nessa condição, a sobretensão também, limite também é de 10%, de maneira que a gente pode perder até um conjunto de elementos sem violar esse critério de sobretensão. Além disso, o mesmo acontece só que dentro da unidade. A gente vai ter sobretensão nos elementos sãos e também uma sobrecorrente nesses elementos sãos, tendo em vista que um elemento aqui ele é retirado de operação, tendo em vista que ocorreu um curto e o fusível deve atuar. Para o caso dos fuselage, a gente tem ligações que são em série de todas as unidades capacitivas, e quando a gente tem um curto em uma unidade capacitiva, a gente vai ter sobretensões nas outras unidades capacitivas que estão ligadas em série e são. Nessa ocasião a gente não tem elemento fusível, então quando ocorre um curto aqui nessa unidade, essa unidade ela continua ali junto com todas as outras unidades, só que em curto, e as outras unidades sãs, no caso, vão ter 10% com um limite máximo de sobretensão. Portanto, a norma estabelece que no caso dos fuselage deve haver no mínimo 10 unidades em série para que esse critério de sobretensão
ele não seja violado com a perda de uma unidade capacitiva de maneira específica. Então, mesmo perdendo uma unidade capacitiva, se tiver 10 unidades em série, a sobretensão nas outras unidades, por exemplo, será de 10%, que é o limítrofe estabelecido pela norma. E nessa condição tem até um tempo aí de realizar essa manutenção em um tempo adequado. Já os unfused, eles devem respeitar critérios e arranjos definidos por fabricante. Então, é algo que é customizado. A proteção ela vai exigir do engenheiro de proteção que realize essa proteção de maneira customizada de acordo com o arranjo estabelecido pelo fabricante. Então, conhecimento mais profundo desses aspectos técnicos das unidades aqui são exigidos. Nessa condição, como a proteção é customizada, esses unfused têm caído cada vez mais em desuso. Os tipos de conexão do banco vão fornecer uma ideia de como a proteção deve ser realizada. Então a gente tem aqui os tipos de conexão, delta, a gente tem aqui estrela aterrada, estrela isolada, dupla estrela isolada, dupla estrela aterrada e conexão H. Então, aqui são alguns tipos de conexão mais comuns, no caso, nessa condição. As conexões do tipo estrela, todos os tipos de estrela aterrada, ela demandam, no caso, proteções contra sobretensões, desequilíbrios de tensão, e caso haja mais de uma unidade por fase em qualquer arranjo nessa condição. Também, correntes de sequência zero externas podem ocasionar falhas de segurança na proteção sistêmica nessa ocasião. Então, esse aspecto ele deve ser observado. Como os capacitores eles são aterrados, eles constituem um caminho de baixa impedância para as altas frequências, que é algo que é bem peculiar dessas ligações com capacitores. E a norma, no caso, recomenda, no caso, que sejam utilizados tanto os fused quanto os fusers nessa condição. E nesse último dos fusers, para tensões superiores a 34,5 kV. A conexão dupla estrela, no caso, utilizado em níveis de tensão mais altos, com e sem fusível, deve permitir a detecção de desbalanço de tensão por meio diferencial ou corrente de sequência zero. As conexões delta e triângulo são normalmente utilizadas em níveis de tensão de distribuição, com 2 buchas por fase, e sequência zero e componentes harmônicas de terceira ordem não circulam nesse tipo de ligação. É algo, de certa forma, vantajoso aqui por filtrar essas componentes harmônicas. Quando há isolação de uma unidade faltosa, todo o ramo é desligado e não há sobretensão nos demais elementos do banco. Se for interna de fused, deve-se medir o desbalanço para detectar se algum fusível ele foi queimado. Essa conexão H, a última conexão trazida ali nos modos mais comuns, ela tem uma espécie de corrente diferencial para detectar falhas de elementos. Aqui, por exemplo, é esperado que a gente não tenha nenhuma corrente nessa parcela. Porém, quando a gente tem qualquer tipo de desbalanço, vai circular aqui uma corrente. Então, isso permite detectar sobretensões e sobrecorrentes. Quais as condições de defeito que podem ocorrer no banco? Então, pode ocorrer um elemento capacitivo faltoso, então deve atuar fusível interno ou fusível externo. Pode ter um elemento capacitivo que produz uma falta interna na unidade, falha na conexão da unidade capacitiva, falha na isolação, então a gente tem que ter a atuação do fusível externo, falha no banco de capacitores, e nessa ocasião a proteção
que vai olhar desbalanços e desequilíbrios, deve atuar. Também, sobretensão contínua em algum elemento ou algumas unidades decorrentes de elementos faltosos ou de elementos protegidos por operação entre racks. Então, nessa condição, a proteção que vai observar desequilíbrios de tensão e corrente, ela deve atuar. Algum flashover entre racks, então o relé de detecção de sobrecorrente ou sequência negativa, deve detectar essas condições. E a proteção sistêmica, no caso. Nessa ocasião, quais condições de defeito que podem e que devem ser previstas para a atuação da proteção sistêmica? Então, sobretensão de surto no sistema, então, uso de para-raios associados aos capacitores. Tendo em vista também que deve ser observado que eles são filtros e é necessário olhar a interação entre ambos, então por meio de estudos de transitórios com o ATP, o RTDS. Sobretensão na frequência nominal, por meio de medição de tensão, desligamento oportuno quando superar os 10% permitido. Sobrecarga harmônica, então deve haver a detecção por um relé sensível a harmônicos. Falha no desligamento em que o capacitor se encontra instalado, então é necessário desligar o arranjo todo por capacitores ou relés que olham sobrecorrentes ou fusíveis, no caso, sempre buscando mitigar os efeitos de alta frequência em capacitores. Uma falha próxima à instalação do capacitor, não é exatamente na localização da instalação do capacitor, então nessa condição deve ser utilizado reatores limitando em rush e também out rush no caso, uma corrente que o capacitor fornece para o defeito. Nessa condição, mitiga o TRV, aumenta, no caso, a possibilidade de estabelecimento de arco para curtos fase e terra. Casos de condições de rush excessivo, então é inserido um resistor ou reator em série para mitigar, ou a inserção de um sistema de controle para energização do capacitor no momento correto, de maneira a minimizar a corrente de in-rush. Além disso, desligamento do sistema por meio de relés de subtensão, desligando o capacitor para não se correr risco de ligar o capacitor em algum momento de carga distinta, já que vai gerar sobretensões. Abertura de linha. Deve-se ter, no caso, um esquema de abertura do capacitor quando há abertura da linha e um esquema de controle para reinserção do banco de maneira adequada. Falha no disjuntor. Os relés que monitoram a corrente devem sinalizar, no caso, a falha no disjuntor. Aqui algumas funções de proteção que são implementadas em bancos de extra alta tensão, só para poder exemplificar um caso trazido pela norma nessa condição. A gente vê que tem algumas funções de proteção que podem ser implementadas. Por exemplo, a gente vê no caso relé de sobrecorrente de neutro nessa condição, sobretensão, a gente vê aqui relé de sobretensão de barramento, relé de subtensão de barramento, relé de tensão diferencial, relé de desequilíbrio de neutro, relé aqui de sobrecorrente, disjuntor. Então a gente vê algumas funções de proteção que podem ser aplicadas, implementadas nessa condição aqui para um banco de extra alta tensão. Então, como considerações finais, o desempenho da proteção ele é influenciado pelo projeto, de maneira mais específica, do banco de capacitores. Esse projeto a gente viu que ele pode ser até mesmo customizado. Isso exige um conhecimento mais especializado do engenheiro de proteção para se realizar a devida proteção de pessoal e de equipamentos. Então é preciso saber qual que é o projeto.
como o banco de capacitor foi montado para que se possa determinar adequadamente formas de se detectar sobretensões decorrentes de defeito. Então, essa proteção é customizada por bancos específicos e a proteção tanto do banco quanto sistêmica deve atuar de maneira coordenada entre si e com o resto do sistema. Por este motivo, a norma ela é até pragmática nas questões que envolvem os tipos de conexão de banco, pois se é inventado muitos tipos de proteção, por exemplo, entender todos os impactos dos tipos de projeto efetivamente na proteção e no desempenho vão se tornar cada vez mais complexo. Então, a proteção ela é customizada de acordo com o banco específico e, portanto, no caso, a norma aborda sobre a proteção tanto de bancos com alguns pré-requisitos e associados ao restante do sistema, tendo em vista que a proteção deve ser customizada de acordo com a aplicação. Então, aqui as minhas referências bibliográficas, em especial a norma do I3S Guide para a proteção de bancos de capacitores shunt. E é isso. Muito obrigado pela atenção